Vídeo. Não foi pela mais. Não saberia. Não tenho muita ideia. Eu acredito que seja alguma coisa ligada à diplomacia cultural. Não. Mas afinal, o que é diplomacia cultural? Diplomacia é a parte de relações internacionais entre países com o âmbito de promover a paz e resolver conflitos. Já a cultura é uma prática de conhecimentos que envolve hábitos, crenças, comportamentos e práticas compartilhadas entre pessoas. É uma utilização específica das relações culturais para a consequência de aproximar pessoas e valores e também no âmbito político, econômico e comercial. O período entre as décadas de 40 e 50 se passava dentro de um contexto histórico e diplomático de grandes transformações políticas, culturais e sociais. Na época, acontecia a Segunda Guerra Mundial e suas consequências estavam refletindo em todo o mundo. Mais para frente, a Guerra Fria tomou uma proporção avassaladora. Em um contexto doméstico, Getúlio Vargas era o presidente brasileiro e mantinha relações de interesse com os Estados Unidos e com a Alemanha. Mas o alinhamento com a Alemanha é afetado a partir do momento que o Brasil se junta aos Estados Unidos na guerra. Tal alinhamento dos dois países, Brasil e Estados Unidos, em 42, ficou conhecido como um alinhamento de recompensas. Esse nome se deu pela troca de benefício entre os países. Nesta época, os Estados Unidos aplicam a política da boa vizinhança com a América Latina, usufruindo da diplomacia cultural, usando dessa aliança para a fortificação dos laços. A cultura foi um meio de ferramenta para difundir ideias de liberdade, capitalismo e individualismo. Inclusive, os Estados Unidos fizeram diversas propagandas de intercâmbios e oportunidades de estudo para a nova visão do mundo para eles, reproduzidas no cinema de Hollywood. A ideia da American Way of Life. No ano de 1934, nos Estados Unidos da América, foi implementado o órgão Production Code Administration, PCA, ou PCA, também conhecido como Código de Produção ou Código Hayes, que teve esse nome por causa de Will Hayes, que foi um advogado que implementou essa PL, esse projeto de lei. O projeto de lei ele foi implementado porque havia um grande descontentamento da parte dos produtores desses filmes, porque os seus filmes eles eram julgados em praça pública. Então, o público decidia o que cortava e o que não cortava, e eles acabavam querendo cortar a maior parte. E isso gerou um grande rebuliço, porque cortavam as partes do filme sem o consentimento de seus produtores. Diante de seus 12 tópicos, as leis impostas tinham o objetivo de deixar o filme em uma boa conduta entre a maioria, que eram os telespectadores. Eram impostas leis que obstruem cenas sexuais, cenas interraciais e homossexuais. Entre as relações raciais, que era o tópico mais comentado na época, não proibia apenas as relações sexuais em tela, mas também vetava a narrativa sequer amorosa de casais interraciais a pedido do próprio público. De acordo com Pierre Levy, na década de 1950, a indústria cinematográfica sofria uma grande pressão do PCA, do Estado e da Igreja Católica para cortarem falas, cenas e opiniões dos filmes, assim, seguindo uma linha conservadora e de ética moral. Esta lei, ela se deu fim em 1968, após vários discursos do movimento contra a cultura, que lutava pela liberdade de expressão e julgava muitas normas sociais na época. Então, com isso, a censura ela foi trocada pela classificação etária indicativa, que ao invés de censurar os filmes, ela apenas indicava o que viria ali para o espectador ter a opinião de assistir ou não assistir. Durante a década de 40 e de 50, a diplomacia cultural brasileira foi usada como uma ferramenta para ajudar o Brasil a projetar sua imagem, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. O conceito da estratégia era basicamente ajudar o Brasil a lidar com as pressões que vinham sofrendo por ambos os lados e levar a cultura brasileira como um pilar na política externa. Trazendo o conceito para o âmbito doméstico, Getúlio Vargas, durante seu segundo governo, tinha como foco a independência do Brasil das outras influências dos outros países, como os Estados Unidos. Mesmo nesse momento, visava a autonomia do Brasil, promovendo políticas
de desenvolvimento interno, mantendo uma postura mais assertiva no âmbito internacional. A diplomacia cultural tornou uma expressão desse nacionalismo, pois permitia ao Brasil afirmar sua identidade e seus valores, ao mesmo tempo que procurava projetar um papel mais ativo e independente no cenário mundial. Essa estratégia cultural não se limitava à arte e à música, mas envolvia também a busca por um modelo de modernização que refletisse a singularidade brasileira, diferente das culturas dominantes nas potências ocidentais. O intercâmbio cultural é um processo crucial da globalização. Ele ajuda a discutir mutuamente os aspectos culturais como crenças, tradições, valores de diferentes culturas, além de gerar uma grande fusão cultural. Ele possui aspectos positivos e negativos. O aspecto positivo é promover a paz entre diversas culturas e sociedades, e um aspecto negativo é a perda da identidade nacional. Esse intercâmbio cultural foi muito grande entre os anos 40 e 50 entre Brasil e Estados Unidos, onde diversos aspectos culturais dos Estados Unidos foram introduzidos na cultura brasileira, como o cinema, a música e a arquitetura. Quando nós pegamos esse processo de relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, naquele cenário de final da Segunda Guerra Mundial e o começo da Guerra Fria, Getúlio Vargas conseguiu construir muito bem com os Estados Unidos o pragmatismo, né? Aquela relação muito entre de ver qual o lado melhor para ele, para o ganho mútuo do país, e isso que se mostra e se mensura na própria construção da siderúrgica nacional, o desenvolvimento econômico no Brasil como consequência e o fortalecimento da indústria. Entre os processos, né, que os Estados Unidos acaba se sobressaindo e acaba impondo como contraproposta, né, como contrapartida de uma forma geral ao Brasil, é a imposição da sua cultura sobre o Brasil, né? Podemos ver como grandes expoentes que sobressaem no cinema, entre outras artes, como por exemplo o Zeca Carioca, que eu acho que é a maior simbologia deste período, e também como outros pontos, também a Carmen Miranda com as suas frutas, aquela forma caricata de mostrar o que é um brasileiro para o exterior, e algo que o Brasil acaba também bebendo muito do samba. E tem outros grandes filmes como Aquarela Brasil, que é o maior grande exemplo desse processo também. E fora do cinema a gente vê muito da exposição também da arquitetura brasileira, desde daí do processo dos arranha-céus no Brasil, desde o Martinelli, Banespa, Banesfinha, entre outros grandes exemplos, e até como hoje em dia reverbera as consequências dessas relações bilaterais entre 40 e 50, o propriamente dito a imposição da cultura, como a gente pode ver o Pato Donald ao fundo, o uso de jeans e até do estilo de roupa que os Estados Unidos impõem. Então essas relações elas reverberam ao decorrer dos tempos. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien. Tô gravando vocês. Tô pedindo que precisa de mais luz pra cá, mas você tem luz pro fundo. Vamos começar. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Jesus Cristo! J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs.